Bem-vindos e bem-vindas ao podcast idealizado pelo grupo de professores do Castelo Branco. Eu, professor Gasparetto, coordenador do curso técnico de administração, professor Rezende, coordenador do curso técnico de sistema de informação, e temos o prazer de trazer como convidado desse podcast o professor doutor Paulo Dias, que estará nos brindando aí com muitas informações preciosas. Professor. Bom dia. Bom dia. Sim. Então hoje nós estamos aqui com o professor Paulo Dias. Nós gostaríamos de saber quem é essa figura chamada Paulo Dias. Poderia falar um pouquinho para nós quem é, então, o nosso primeiro entrevistado do podcast aqui do Castelo? Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com os velhos da velha guarda da educação do Paraná, e que a gente vem aqui conversar com vocês. Não é uma conversa que vocês vão participar, tá bom? É uma conversa que vocês que estão aqui no Castelo acompanhando vão participar, tá bom? Eu sou o professor Paulo Dias. Há mais de 15 anos eu trabalho com audiovisual, tá? Comecei com umas meninas tirando foto, tá? Na época não tinha esses equipamentos, era câmera digital, no começo assim, era bem precário. E não sei se vocês já ouviram falar em fita cassete, tá? Gravava em fita cassete. Só dessa época. Você também, tá? Não foge dessa época. Somos dessa época. A gente começou assim, tirando foto dos estudantes. Eles participavam, queriam tirar fotos. Então a gente fazia, e a gente fez muitos registros do Colégio Tília, onde eu trabalho, e também do Colégio Amintas, tá? E outros lugares. Então a gente tem um canal de TV, chama-se TV Camélia, que vocês podem acessar, e vocês vão ver toda a produção de documentário que a gente fez lá no Colégio Tília. Alguns registros de produção dos estudantes, tá? E também a gente tem no Insta, Sons de Escola, que é um projeto que a gente realizou com a parceria também do professor Edson Rezende. Nós iríamos fazer aqui no Castelo, mas a gente não teve perna para fazer. Então, esses dois canais, vocês podem acompanhar o trabalho que a gente faz junto com os estudantes. Eu não faço sozinho, faço junto com os estudantes. Uma coisa legal que eu já percebi aqui no podcast de vocês é que os estudantes já estão colocando a mão na massa. Isso é um começo, tá? Quer fazer alguma coisa nesse sentido, os estudantes têm que se sentir participantes da coisa. Não é só os professores, vocês, tá? É Lucas, né? Já vi que você tem uma boa voz. Gratuito, reforçando isso, considero muito bom e está sendo tudo muito bem feito. As matérias, os professores, o colégio está correndo muito atrás de professores bons. E você é curioso, tá? Então eu não querendo me meter, já me metendo, o Lucas é uma pessoa que a gente percebe que tem essa percepção, esse feeling, tá? Então é assim, esse olhar que a gente tem dos estudantes que estão sendo envolvidos. O Edson já percebeu, ela é boa para tirar fotos, tá? É assim que a gente vai participando desses eventos. Professores também, né? Os professores vão chegando, vão se aproximando. Isso é importante na era de comunicação que nós estamos vivendo, esse envolvimento da comunidade escolar, tanto dos estudantes como dos professores. Bom, olha, interessante esse foco, essa pegada, como o professor comentou, né, de sentir nos nossos alunos o potencial, o talento, né? E nós estamos vivendo hoje no mundo de tecnologias, de plataformas. Como é que o professor vê essa relação de comunicação e tecnologia nos dias de hoje? Está aproximando as pessoas, está distanciando? Qual é o seu olhar sobre isso? A tecnologia, ela é fundamental no processo da comunicação. O que eu vejo com uma certa preocupação
é quando você utiliza a tecnologia para apartar as pessoas, né? Então a gente está percebendo uma intensificação do individualismo dos estudantes. Eu estou falando a partir do lugar onde eu atuo, que é a escola. Com a entrada e a utilização desse canal, que é fundamental, que é a tecnologia, que facilita, né? Por conta da tecnologia que hoje eu estou aqui, que hoje eu vou acompanhar o podcast de vocês, tá? A tecnologia tem que ser utilizada para integrar as pessoas, não para apartá-las. Essa é a minha visão. O que eu tenho percebido é que tem se intensificado a utilização das tecnologias no espaço educacional como uma forma de fazer com que as pessoas não se integrem. Então, eu sou do Colégio Tire, do Colégio Amindo, estou aqui, né? O que me faz vir aqui é por conta da tecnologia, do podcast. Isso é importante a gente ter, resgatar isso. Vamos trabalhar com a tecnologia no espaço educacional, mas essa tecnologia que nos una, que a gente esteja juntos, não apartados, né? Eu acho que essa tem que ser a proposta, né? Essa dos podcasts tem que ser isso. Fazer com que a gente... nós fazíamos, né? O Edson, no Café Filosófico, conseguia reunir, junto com o Castelo, a Mintas e o Tira, 700 pessoas. Com a chegada da tecnologia, a gente não tem mais essa movimentação. Nós ficamos isolados nas escolas. Seria sobre essa questão também, professor Paulo, de poder pensar a tecnologia, a comunicação e a vida cotidiana, a vida escolar, né? Como que essa integração pode ser pensada e captada e transmitida, comunicada a partir do audiovisual e nas redes sociais? Como tem sido a tua experiência de pegar a experiência do ensino-aprendizagem, das interações com os estudantes, dessa realidade da vida cotidiana presente na escola, para poder pensar os conteúdos científicos, filosóficos, sociológicos? Como que tem sido esse trabalho que você tem feito? Que me parece que é isso que você está dizendo, né? Que o foco não é um projeto único para todos os lugares, mas é que cada realidade possa pensar a partir do lugar onde está pisando. Uhum. Seria isso? Como é que você tem feito isso no seu trabalho? Uma das coisas fundamentais é pensar onde os pés pisam. Frei Beto, né? Falou isso a respeito de um trabalho do professor Paulo Freire, tá? A cabeça pensa onde os pés pisam, tá? Então, assim, o trabalho, eu volto a frisar, a participação dos estudantes, ela é fundamental, tá? No que se refere a podcast, né, esse envolvimento, os alunos têm que ter essa perspectiva. O Edson já me conhece há mais tempo. Todos os trabalhos que a gente fez lá no começo, há 15 anos atrás, a gente formou um grupo chamado Grupo Camélia. Grupo Camélia, tá? Esses integrantes do Grupo Camélia hoje estão atuando no mercado de trabalho, alguns já trabalhando com audiovisual, né? Mas eles têm essa experiência, a palavra essa é forte, essa experiência que vocês estão tendo no curso, na escola, ela vai ser basilar para a sua vida, tá? Uma outra coisa, respondendo a sua pergunta, não existe escola separada da sociedade, tá? A escola faz parte da sociedade. Então, quando é que vocês vão para o mercado de trabalho? Quando é que você vai? Não, você já estão fazendo, não vai. Essa experiência que vocês estão tendo, tá? É bagagem para vocês ingressarem no mundo adulto. Então, é um equívoco, me parece, quando a gente diz, você vai estudar para lá, não. Você já está colocando na tua mochila da vida essas experiências. Essa parte teórica que vocês recebem por parte do corpo pedagógico, dos professores, né? Isso agrega. Quando bater o sinal, você leva junto ou você desconecta? Não, leva junto.
O que você aprendeu na aula de sociologia, de história, das aulas técnicas, quando bater o sinal, você vai praticar. Essa é uma questão que eu tenho me preocupado muito e tenho percebido muito isso, sabe? Que os alunos desligam. É uma chave de estar dentro da sala de aula e outra chave quando está no mundo adulto. Ela tem que ser, ela não deve ser desligada. E aí a escola passa a ter um sentido, me parece, tá? Porque você está na escola e você está no mundo adulto. Você está se preparando. Por isso, Edson, voltando para a sua pergunta, que eu vejo que as tecnologias, elas têm fazido com que os estudantes tenham se encolhido e separado o mundo onde você está estudando com o mundo da vida. Parece-me que quando você perceber isso, vai dar uma outra perspectiva na sua vida. Você já está no mundo adulto. Pegando essa ideia, olha, professor, o professor falou de offline, online, né? As pessoas estarem conectadas, porque é exatamente isso, mas temos que estar conectados com esse mundo, né, que está girando em torno da gente, e se a gente se perder disso, né, nós ficamos no anonimato, ficamos no offline, né? Agora, estar no online é um desafio, né? E a comunicação exige que nós enfrentemos esses desafios. Agora, a pergunta é, será que existem alguns desafios ou questões éticas no tocante à comunicação e tecnologia? Brilhante pergunta. Mas eu acho importante essa pergunta que você faz para vocês, estudantes, para vocês aqui do Colégio Castelo, que vão dar esse passo importante. Parabéns, volto a dizer, tá? Achar que ligou o celular, ligou a câmera, você pode fazer o que você quer. E você utiliza esse canal não para congregar as pessoas, mas para fazer com que as pessoas fiquem apartadas. Aí você faz bullying, você faz racismo, você é xenofóbico, homofóbico, tá? Então, isso é importante a sua pergunta, para a gente pensar que eu não vou utilizar essa ferramenta tecnológica para agredir o outro. Eu vou utilizar essa ferramenta tecnológica para fazer com que as pessoas pensem no que elas estão fazendo, tá? Então, o podcast é uma ferramenta revolucionária de fazer com que a comunidade conheça a escola, conheça as atividades internas. Eu achei legal uma coisa que o Edson comentou comigo, que a gente conversou com os estudantes, e a menina fez questão de tirar a blusa de cima para mostrar um nome da escola. Isso é sinal de pertencimento, que você pertence, você gosta do lugar onde você está, tá? Isso tem que ser reflexo do podcast. Isso tem que ser reflexo da comunicação. Isso é comunicação, tá? É quando eu tenho orgulho de vestir essa camisa, tá? E aí a gente vê que a comunidade, digo estudantes e da parte docente, passa a ter esse envolvimento. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas são uma potência. E esses estudantes que eu estou vendo aqui, eles mexem com isso, eles sabem. Eles sabem. Agora, uma coisa legal que eu sempre trabalho é com criação. Tecnologia na escola não é só reprodução. Ah, tem uma dancinha bonita lá, eu venho aqui e reproduzo. Não, mas usa essas ferramentas para criar coisas legais dentro da escola. Recentemente, agora quando eu entrei, eu vi um trabalho de história espetacular. Não sei quem é o professor que fez. Muito, muito, muito bom. É isso, é esse espaço de criação. E vocês são criativos. Por isso que eu não chamo vocês de alunos, já perceberam? Vocês são estudantes. Pessoas que não... Aluno é sem luz, que não tem luz. Para mim, vocês são estudantes. Estudantes é aquele que cria, é aquele que pensa, tá? Então, isso é fundamental
para vocês olharem para o espaço da escola e vocês pensarem, e vocês serem esse reflexo da escola, tá? Então, eu vejo com muitos bons olhos essa iniciativa aí de vocês, tá? Professor Paulo, quando você fala dessa questão, desse compromisso ético, acho que tem também uma questão importante quando você também está trazendo essa discussão de não fazer para, mas fazer com, né? Algo que está lá já na Declaração de Salamanca, da gente parar de pensar para o outro, mas pensar com o outro. Mas eu queria também que o professor falasse um pouco dessa questão de esse processo comunicativo. Ele tem que pensar quem as pessoas que vão estar dialogando com ele ou não, como funciona isso a partir das redes sociais, né? Quer dizer, eu vou fazer uma produção para estudantes, outra produção para professor, outro para a sociedade, mas o podcast ele vai atender todas essas demandas. Quais são os meus cuidados de comunicação e pensar nessa relação de conversar com as pessoas? Né? Não de A para B, nem de B para A, mas conversar e fazer essa interação. Como é possível fazer isso a partir de um podcast ou de uma comunicação? A gente sabe que os estudantes têm uma linguagem que é muito peculiar deles, né? Isso é uma coisa fundamental. Para quem eu quero me comunicar? Para os pais? Para os professores? Tá? Então, essa linguagem é fundamental. Por exemplo, às vezes, vocês já perceberam que eu olho para a câmera. Então, eu estou olhando para a câmera, eu estou me comunicando com quem está lá nos assistindo agora. Então, para quem que eu estou falando? E o jeito que eu articulo as palavras é para os pais, para os estudantes, para os professores ou para a parte acadêmica, tá? Então, isso é uma coisa fundamental. Para quem eu estou me dirigindo a produzir esse podcast? A quem eu quero falar? Isso é importante. Quando o Lucas preparou a câmera, tá? Ele se posicionou a câmera nesse ângulo que vocês estão me vendo em casa, estão nos vendo aqui, tá? Então, essa posição. A câmera está nesse nível, filmando de baixo para cima, ou ela está filmando de cima para baixo. Isso é uma linguagem, isso é uma comunicação, tá? Quando você coloca a câmera nesse mesmo nível ou de baixo para cima, ela amplia o entrevistado. Quando você coloca a câmera de cima para baixo, ela diminui o entrevistado. Faça um movimento estudantil. Como é que vocês veem isso nos jornais? A câmera está próxima de vocês ou ela está distante de vocês? Quando tem uma pessoa importante, a câmera fica próxima da pessoa ou ela fica distante da pessoa? Se fica próximo da pessoa importante, ela aparece importante, grande na casa de quem está assistindo. Para quem que você está direcionando? Então, é uma ferramenta extremamente fundamental e poderosa que vocês têm na mão. Então, se eu coloco o movimento dos estudantes e filmo distante, eu estou dizendo para os pais, vejam, não tinha ninguém lá, eles têm que voltar para a escola. Se eu coloco próximo, eu estou dizendo, olha, o movimento dos estudantes tem bastante gente. Tá? Então, essa pergunta ela é fundamental. Quando vocês pegarem a máquina fotográfica, que as meninas estão registrando agora, tá? Quando o Lucas está aqui com a filmadora, tá? Ele direciona os olhos, ele direciona o olhar de quem está em casa. E quando você está fazendo podcast, você tem que pensar, para quem que eu estou dialogando? Para quem eu estou falando? Tá? E tem que ser uma fala que envolva as pessoas. Que as pessoas estão na academia, correndo, elas estão ouvindo esse podcast e outros que virão aqui na sequência, se Deus quiser, e ela está fazendo seu exercício e está acompanhando vocês. Então você tem que ter essa chave, para quem que eu quero me comunicar, a quem eu devo me dirigir ao fazer esse podcast, ao fazer uma filmagem dentro da sala de aula, tá? Então isso é fundamental. Sentimos lisonjeados, professor, pelas suas palavras, e a gente entende assim
essa essência do querer mais, né? De falar da técnica, dando dicas, e tendo esse olhar de saber quem é que tem o talento, quem é que tem o perfil para, né, atender uma ansiedade que uma sociedade está aí fora precisando, né, ser esclarecida, né? Nós temos esse seu olhar, que é muito importante, ficamos bastante lisonjeados. E a pergunta também que não quer calar, o professor tem um portfólio de projetos mirabolantes, conheço. Eu gostaria que o professor falasse para nós como é que foi desenvolvido o projeto Sons de Escola e por que dessa preocupação com relação a esse projeto. Emendando na questão do professor Gasparetto, né, nós tivemos a experiência de um ex-aluno do professor Paulo, né, que veio aqui, fez fotografia, cobriu uma série de coisas. Então, o André, que gera uma ideia de compromisso, comprometimento, que não é só no período em que eu estou na escola, ou com aquela comunidade. Ele não estudou aqui, mas ele veio aqui e o fez. E aí eu me lembro que eu perguntei para ele quanto é para fazer esse registro audiovisual. Ele falou: não é nada, eu estou, entre aspas, devolvendo para a sociedade e usando aquilo que eu aprendi. Então eu acho que assim, eu queria que o professor também falasse um pouco a partir do próprio Sons de Escola, que a gente teve uma série de relação com a comunidade, como essa ideia de comprometimento, de fazer para além daquilo que está posto, né? Não é no sentido de doação, não é no sentido de fazer marketing em cima disso, né? Querer ganhar em cima disso, mas quando que a gente tem convicção de uma coisa, como é o nosso envolvimento, como é o nosso trabalho. Então, como isso também se deu dentro do movimento Sons de Escola e a articulação que ele consegue fazer dentro dos projetos com a comunidade, com os estudantes, com os professores e com a universidade. Como é que funciona esse processo aí, professor? Eu tive afastado quase um ano das minhas atividades e foi um momento importante, assim, para pensar algumas coisas, né? Enquanto eu estava afastado, a escola não parou. A escola ela sofreu algumas mudanças da época que eu saí e para quando eu voltei. Era outra escola. O livro de registro era outro, as relações internas da escola eram outras. O tempo que eu saí era um tempo que eu visitava o Edson me visitava, eu visitava outras pessoas. Quando eu volto para a escola, isso não tem mais. A máquina acelerou, está muito acelerado. Eu estou com 59 anos. Quando eu volto para a escola, diz para o Edson: não faço mais parte desse tempo. Estou fora. É outro tempo. Mas o Edson trazia coisas. Eu em casa pensando. Eu estou fazendo meu doutorado nessa parte da comunicação. Aí eu digo: como que eu volto? Quem é o Paulo Dias que eu volto para a escola? Sempre trabalhei com audiovisual, sempre. A gente teve uma rádio lá no Amintas que ficou no ar 3 anos, que a gente transmitia para o mundo inteiro, tá? De novo, junto com os estudantes. Esses meninos fizeram uma revolução na escola e na vida deles. Eu pensando de como é que eu volto. Que a gente teve essa ideia de fazer os sons de escola. A gente escutar o que os alunos e o que a escola, que tipo de som, de sonoridade estava se produzindo na escola. Aí então a gente começou com esse projeto Sons de Escola. Sons de Escola, o Lucas me perguntou, o outro estudante me perguntou ali fora, é música? Tá? Isso que nós estamos ouvindo agora, isso é som de escola. Aqui, do lado,
é som. É o som que a escola, que a gente, os nossos corpos produzem. Que muitos veem como barulho. É barulho. E a gente começou a perceber a importância de que tem essa convivência no espaço escolar, que ela produz essa sonoridade. Tá? Sons de escola é isso, é esse som que nós estamos ouvindo, é o som que vocês aqui estão me ouvindo, tá? Esse som que não é um som que atrapalha, tá? É um som que é da vida, da comunidade escolar. E como que a gente reflete e percebe a escola a partir dessa sonoridade, tá? Então, sons de escola é isso. A gente começou com 2 perguntas para os estudantes: sons agradáveis e sons desagradáveis. A gente pediu para que eles olhassem para dentro da escola, identificassem os sons agradáveis e desagradáveis. Primeiro, a gente então se levou 2 meses para que os alunos fizessem cartazes a partir disso. Depois a gente identificou dentro da escola 6 tipos de sons, tá? Sons que fazem pensar e agir, sons que unem e congregam, sons que geram violência, sons de cuidados, sons de resistência, tá? A partir desses 6 tipos de sons, voltaram e criaram música, coreografia, poesia, escultura, pintura, retratando, materializando esses sons produzidos internamente. Então, sons de escola, quando a gente fala, as pessoas dizem, é música? Você é professor de artes? Não, eu sou professor de filosofia e história. Mas a minha preocupação é pensar o espaço escolar. E aí foi pensar, entender essas mudanças a partir da sonoridade que a gente produz. Coisas geniais. Coisas geniais. Faço o convite a você que está nos assistindo em casa e você que está aqui conversando com a gente, entra lá no Insta, Sons de Escola. Alguém me alcança aqui o adesivo, por favor? Segura aqui. Isso. Você, de que turma que você é? Eu sou do 2ª DM. 2ª DM. Tá muito bom. Então, vocês estão vendo aqui, esse é um adesivo. Eu já te dei o adesivo? Já. Já? Então, eu vou te dar de novo, tá? Outro adesivo. Adesivo aqui para você. Fizeram camiseta preta. A ideia da camiseta preta, a ideia de resistência, tá? Resistência àquilo que você me perguntou, do excesso de plataformas. Os alunos queriam dizer assim: queremos estar juntos, queremos fazer trabalhos em grupo. Estão sentindo essa necessidade de estar juntos, pensar juntos, criar juntos. Então, os sons de escola é um som de resistência. Nós iríamos fazer aqui com vocês, mas não deu. Mas, de repente, você, com os seus colegas, possam nos convidar mais para frente, a gente vem com a equipe e a gente monta aqui. Com o maior prazer. Que isso mudou a minha vida. Digo isso, o Edson me conhece, mudou a minha perspectiva, a minha vida mudou depois do som de escola. O professor Paulo falou do grupo lá que ele tinha feito, Camélia, e depois ele montou um grupo, e eu participei do grupo lá, Sons de Escola. E o que era interessante é que de vez em quando era assim, era domingo à noite, os alunos colocavam assim, a gente precisa fazer uma videochamada. Professores, vocês podem entrar para a gente discutir coisas do projeto? Né? Então, assim, os alunos começaram a ir para a escola, aquilo que eles falam de resgate, né? De busca ativa. Na verdade, os alunos começaram a ir porque começaram a fazer uma coisa que o professor Paulo falou aqui agora há pouco, que ele falou assim, quando a gente faz esse movimento com a câmera, esse enquadramento, a gente está comunicando determinadas coisas, né? Posso determinar a importância, relativizar, diminuir o tamanho daquele movimento e a importância dele no processo formativo, e eles começaram a perceber esses instrumentos, né? E o professor também salientou uma coisa importante, de que quando a gente faz isso, a gente não faz só nesse movimento. Uma vez que eu aprendi uma análise sociológica, ela não fica aqui, ou a professora saiu e acabou. Quando eu vou para casa e começo a ouvir determinadas coisas, aquilo que eu vi lá,
eu começo a falar, opa, mas eu estudei isso aqui, mãe, olha, eu vi isso aqui, essa é a ferramenta para a gente poder interagir. E eu acho que os Sons de Escola foi um pouco isso. Meus alunos produziram, por exemplo, o Lapbook, discutindo a questão da sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, e a sociedade da transparência. Foram Lapbooks assim, fantásticos, e experiências que eles falavam do som que se produzia a partir daquilo, som que se produz dentro deles, de indignação, porque meus primos não conseguem mais brincar comigo, guardar o celular e jogar vôlei, por exemplo. Então a aluna resolveu fazer uma experiência de ficar o fim de semana sem a tecnologia e chamar os primos para jogar vôlei e tal. E ela falou 5 minutos e eles falaram, ah não, eu quero mexer no meu celular. E aí aquilo produziu um som nela. E esse som de indignação de como ela estava vivendo a tecnologia que ela não tinha parado para pensar. Então é um pouco em cima dessa questão que eu queria que o professor Paulo falasse também de como esse movimento articulou outros professores. O professor falou assim, olha, eu sou professor de filosofia, de história, mas esse movimento na escola, ele mostra que a gente precisa ter tempo até para fazer uma coisa que a legislação diz, que é a ideia de ser interdisciplinar, a gente precisa ter tempo para as nossas interações. E eu queria que você falasse um pouquinho da experiência dos 2 alunos do 6º ano, que tiveram a experiência de palestrar, de fazer uma palestra na Universidade Federal do Paraná a partir da experiência dos Sons de Escola. Quer dizer, como que o projeto extrapolou os muros da escola, professor Paulo? Então, entre o João e o Gustavo, mas eles marcaram o professor, a fala deles. Eles disseram, professor, eu quero participar dos Sons de Escola. Ele disse, tá, mas qual dos sons que você quer? Som de resistência, 6º ano. João e Gustavo, 6º ano. Peguei o meu celular, dei para eles e disse assim, grava aí. Como é que é o teu nome lá? Kevin. Eu peguei o meu celular, Kevin, e disse assim, grava aí. E fui para a sala de aula. Kevin. Um instante, bateu na porta. Eles com o Kevin, com o meu celular na mão. Liguei, ouvi. Mandei o áudio para minha esposa. A minha esposa mandou para uma outra colega de Sociologia da Universidade Federal. Olha que coisa incrível que esses meninos estão falando aqui. Eles, na fala deles, era, Kevin, sobre a questão do preconceito, das plataformas e da socialização. 6º A. Eu levei um susto, Kevin. Penso que você também deve estar assustado. O menino do 6º ano fazer um tipo... Impressionante. Aí a gente articulou para eles ir na Universidade Federal, Kevin, fazer uma palestra. Tá? Fazer uma palestra. Tem lá no Insta, eles entrando na universidade. Será que tá funcionando? Pedro Pereira Pantoja, que queria contar um pouquinho para vocês como que eles chegaram aqui, e dizer que é muito bom ouvir vocês. E é uma proposta para as crianças e jovens, era de que eles produzissem artisticamente algo autoral, que não precisa ser só na esfera da música, mas que poderia ser em várias esferas, refletindo sobre o contexto da escola, sobre o cotidiano. E comentaram com o Paulo que gostariam de dar uma palestra, sobre isso. Então, sejam muito bem-vindos, João e Gustavo. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E a palavra está com vocês. A gente separou
classe é pra estar aqui, mas é sobre preconceito. A segunda parte, de certa forma. E a terceira sobre socializar. É sinal de que eles, com o projeto, eles olharam para dentro da escola, sentiram pelos sentidos da visão e a escuta, Kevin, como que é a dinâmica da escola. Eles sentem, veem a escola. É sensacional. E o meu respeito a vocês, estudantes, aumentou. E vocês são fundamentais nessa peça chamada sociedade. Vocês não são passivos, vocês são ativos. Ativos, olha a palavra, ativos. Não é amanhã, agora, nesse exato momento. Pegando um gancho, professor, olha, quando eu terminei o PDA em 2014, voltei para a escola e eu senti que as luzes estavam se apagando. Quando eu terminei o doutorado na área de tecnologia, eu percebi o seguinte: a luz tem que se acender. E o que estava imperando naquele momento? O grito do silêncio. O grito do silêncio. Então, quando eu volto para a sala de aula, eu vejo assim que o meu compromisso tem que ser maior do que era ontem. Porque eu tenho na minha frente a responsabilidade de mostrar para eles que existe um mundo criativo. E essas peças que o professor comentou, esse grande tabuleiro, né, nós temos que saber movimentar bem essas peças. Ou seja, você tem que saber se movimentar. Mas você precisa também estar conectado com o outro. Né? E a comunicação ela está falhando nos últimos tempos. Né? As redes sociais que eram para aproximar, elas estão distanciando, o isolacionismo. Né? E o primeiro eu, o segundo eu, o consumismo. Né? Será, professor, que há uma perspectiva de melhorar a sociedade, fazendo com que ela entenda sociedade, vamos colocar a sociedade escolar, porque ela vai estar aí fora. Essa sociedade, ela vai trazer essa responsabilidade mais aguçada, primeiramente para a família, no tocante à comunicação, porque serão formadores de uma próxima geração. Né? Vai quebrar o silêncio. Há essa perspectiva? Só colocando uma questão muito importante desse vídeo que o professor Paulo fala da entrada dos 2 alunos na Universidade Federal do Paraná. Uma das coisas mais marcantes para mim dessa experiência foi que um dos meninos, ele não foi só professor. Então, você podia falar um pouquinho da presença da mãe e da fala da mãe, que acho que também vai cair um pouco naquilo que o professor Gasparito está chamando a atenção. Mas eu penso como que os jovens são responsáveis também por aquilo que a gente consegue aqui. Seja nas modificações, seja quando a gente simplesmente não se posiciona, porque não se posicionar também é um posicionamento, né? Acho que é extremamente importante. Nós estamos lá, acho que hoje é o último dia até da consulta do MEC, né, sobre o novo ensino médio, e é sempre um convite para que a gente não seja somente mais um no processo, mas que a gente possa de fato dizer para o mundo o que a gente quer. É isso que o professor Paulo está dizendo. Eu não quero que alguém faça para mim, e eu não quero fazer para vocês, porque isso implica uma certa autoridade ou poder que a gente acha que não deve ser feito de um para o outro, mas feito com o outro. Mas isso passa para a gente assumir essa ideia, né? Liberdade está ligadinho com uma coisa chamada responsabilidade. Então, mas não tem como abrir mão disso também, né? E nós podemos fazer juntos, né? Então eu queria que o Paulo falasse um pouco dessa experiência da mãe lá. O que foi a fala da mãe para o filho, dessa presença da mãe indo junto com o filho. Então, como é que a mãe veio para a escola, foi para a universidade, o que ela conta da experiência dela na universidade, dela com o filho? Ela falou assim, foi graças ao meu filho que eu conheci a biblioteca. Eu nunca tinha entrado numa biblioteca. E o que os meninos chamaram a atenção deles?
Eles entraram na sala e viram os estudantes saírem. Aí quando a gente saiu no pátio, eles perguntaram: ó, pessoal, vocês gostaram? Ah, a gente gostou. Legal, né? Eles não pedem para ir ao banheiro. É legal, entendeu? Porque vocês não saem da sala sem autorização do professor. Então, quando vocês estão na universidade, vocês não tem que pedir, sai, né? Lê o texto, o xerox está lá. Lê, você é que tem que ler. Lembra que eu falei antes? Não é quando você, lá adulto, não é já. Se você não fizer esse movimento agora, é o reflexo que você será no futuro. Isso é dado. Tá? A mãe e o pai foram junto com os meninos, né? E uma coisa fantástica que eles falaram, a gente aceitou dar a palestra porque eles escutaram. A fala, professor Paulo, uma coisa muito importante, eu comentei com o Paulo, até o Paulo ficou assim, então só tenho primeiro uma observação importante, é que quando a gente está lá no mestrado, doutorado, ou muitas vezes na graduação e que a gente sai, a pergunta básica é que a gente fica menos tempo fora do que dentro. E a gente sai menos do que eu vejo os alunos saírem aqui. Porque a gente sabe que cada vez que está fora, a gente está perdendo. E na escola a gente não consegue perceber isso, né? Então acho que esse é um movimento importante. Que lá a gente vai quando de fato precisa. Por quê? Porque senão, cada vez que eu saio, eu estou perdendo uma coisa que eu não vou conseguir recuperar nunca mais. Das interações que estão lá dentro. Mas conversando esses tempos, fui numa livraria e conversando com o livreiro, ele contou de uma experiência, de uma escola privada, que convidou um senhor de mais de 70 anos para vir fazer uma fala. Ele saiu do Rio de Janeiro e veio até Curitiba. E esse rapaz, esse senhor que estava falando comigo, ele foi responsável por pegar essa pessoa no aeroporto e levar até a escola, que era uma escola privada. Chegou no auditório, o sujeito foi apresentado, e ele foi começar a falar, disse que 2 ou 3 pegaram o celular, mas 2 começaram a conversar, e ele falou: me desculpa, minha fala não é tão importante. Eu tenho 70 e poucos anos, quase 80, saí do Rio de Janeiro e vim para cá. Ninguém me pagou para vir aqui. Eu vim para comungar com vocês alguma coisa que eu aprendi com a vida. Mas se tem gente que não acha isso importante, eu peço desculpa por roubar o tempo de vocês e eu estou indo embora. Eu acho que isso é alguma mensagem que fica pra gente. Que é quanto vale essas interações. Porque o professor Paulo Dias falou assim, ó, temos que fazer as coisas agora. Se a gente fosse pegar lá a filosofia de Sócrates, o que você tem? O que você tem? Ou, se quiser, podemos pegar Agostinho de Hipona. O que é o tempo? E aí tenta ver lá a resposta dele. Quando você olhar a resposta que Agostinho dá, pode querer brincar com o Newton, aí você vai entender que o negócio é mais embaixo. É mais complexo do que você está imaginando que é. É só querer responder seriamente a pergunta. Então, quando alguém se dispõe a falar com a gente, a fazer esse processo de comunicação, que é o que o professor Paulo falou pra gente, que é o quê? É dialógico. Não existe comunicação se eu não estou ouvindo o professor Paulo. Se eu não estou ouvindo o professor Gasparetto, se eu não estou ouvindo vocês, se eu não estou ouvindo o som que vem daí. É isso que o professor Paulo está fazendo aqui agora. Ele está dizendo, quais sons estão vindo daí? Que sons vêm da sociedade sobre a nossa escola? E aí a gente tem que se posicionar. E alguns sons estão dizendo, olha, parece que o que a gente está dando não é tão importante assim. O que o Paulo está dizendo é extremamente importante. E o que não está legal também é a nossa função, não é só nossa, mas também é a nossa função tentar fazer o quê? Alterar isso. E aí, como a gente está fazendo isso? Então, eu acho que é um pouco esse sentido. Eu queria que o Paulo pensasse aí, já encaminhando para o final, uma mensagem que pudesse pensar um pouco por aí. Comunicação, ética, né? Salientar aí a ideia de um pesquisador importante, né? Está fazendo doutorado, uma figura histórica do NESEF, que é um grupo de pesquisa sobre o ensino de filosofia, que se preocupa de fato não só pensar na universidade. Ele está falando isso aqui quando ele fala, peguei o aluno, levei lá, e aí está mostrando outras figuras, a Liliana Porto, que é uma figura que defende a escola pública, esse processo dos estudantes,
mas é mostrar assim como que a gente não está só fazendo teoria, a gente se preocupa em fazer com que a prática seja diferente. Então, como que a comunicação pode fazer a diferença, professor Paulo, na educação e na vida de todos nós? Eu vou chamar você. Como é que é o seu nome? Senta aqui. Uhum. Porque o podcast é prático, né? É. Essa é a ideia, né? Exatamente. Práticas. Vamos praticar. Vou chamar... Todo mundo agora abaixa a cabeça, né? Kevin. Pode ser você? Então vamos lá. Vem aqui, querido. Eu vou chamar... Eu vou chamar você. Você vai sentar no lugar do Gasparetto. Você vai sentar no lugar do Edson. Você? Da câmera? Você vai ficar aqui no meu lugar. Você tá vendo aí, Edson? Gaspar, você vai pegar a máquina e vai tirar foto. Pega uma máquina das meninas. Tanto por baixo da camisa, põe aqui por baixo. O Edson vai pegar outra máquina. Os professores lá atrás estão acompanhando lá? Estão vendo bem? Gustavo. Pega a máquina. Coloca no bolso, professor. Põe no bolso. Pega o fonezinho, senta ali e veja se está saindo som, por favor. Fala aí. Espera ele chegar ali. Outro professor, como é que é seu nome? Josemar. Josemar, por favor. É podcast prático. Não tem sentido. Tô meio sem saber, professor. Não se preocupe. A gente também Sou tímido. Você... Relaxa. Saindo aí. Tá? Tô, professor. Tá ouvindo bem? Você vai Tá bom? Tá bom? professor. Bom áudio? Vocês vão entrevistar. Tá, você tá ouvindo bem? Então, fala aí. Tá ouvindo, professor? Ok. Professor, vocês estão tirando foto. Bom, estamos aqui hoje, eu, Lucas, Gustavo. Ana. Kevin. somos os três do Administração E eu sou o Desi. e vamos fazer algumas perguntas para o professor Josemar. Bom, primeiro, quem é você e quais as matérias que você dá? Bem, primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu sou o professor Josemar Luiz, né? Eu sou da área de informática. Eu leciono as disciplinas de programação, análise de projetos, lógica. Tá. Há quanto tempo o senhor está nessa área da Eu informação? leciono desde 2009. 2009. Isso. O senhor no colégio, o senhor já pensava em se formar nessa área, ser professor? Não pensava em ser professor. Eu me formei, eu trabalhei em outras áreas, né? Me formei em 1999, muitos aqui não tinham nascido ainda. Caramba. Né? E aconteceu de eu ser convidado para substituir um professor numa faculdade, Em que ano? em 2009. 2009. E acabou dando certo, né? Acabei virando professor assim, de repente. Né? Como foi essa experiência de, do nada, você entrar assim como professor? Para mim é gratificante quando você tenta ensinar algo e você vê que os alunos estão pegando aquilo, aprendendo aquilo e depois trabalhando, inclusive, com aquilo que você acabou ensinando. Então eu tenho muitos alunos hoje que a formação deles foi inclusive na área de informática ou outras áreas que acabou também usando algo que eu acabei ensinando. Então para mim é bastante gratificante. Perguntou onde ele estudou? E os professores falando de tecnologia, né? Revolucionou tudo. Ficou cada vez mais fácil. Sim. Para dar aula, ensinar software. Não sei se dá para dizer que ficou mais fácil, né? Porque as minhas disciplinas acabam dependendo da tecnologia, né? Então você ensina a programação com linguagens mais atuais, que são atuais por causa que a tecnologia acabou fazendo isso, né?
Eu não sei como era na época que a tecnologia ainda não tinha sido desenvolvida, né? Eu não sei te dizer como é que foi anos 80, né? Como que foi o ensinamento disso. Eu sei que era mais punk, vamos dizer assim, né? Usando essa palavra. Hoje em dia, claro, a gente tem muitas ferramentas que acabam sendo mais fácil. Não sei se isso é bom ou é ruim, né? Eu acho que quando as coisas acabam sendo mais fáceis, a tendência é que as pessoas acabam não estudando tanto, né? Tá? Quando é mais difícil, você tem que correr mais atrás, né? Uma pergunta, não? Quem gostou, bata palma. Fala da tua experiência, que você vivenciou agora. Na plateia, máquina, você estava lá ouvindo. Lembra que a gente falou da escuta? Como é que foi a experiência de não, isso não estava planejado? Lembra que eu falei, escutar, eu sou um ser humano, eu sou uma máquina. E aí, de repente, você está no lugar, não mais de escuta, mas de proferir. Qual que é a sensação? Que é esse momento de estar aí. Eu? Você, tá. quem quiser. Quer começar? Eu começo. Fala bem alto, porque é importante a gente registrar. Ok, bom, claramente foi uma surpresa, eu não estava esperando isso. Não sei se os professores estavam, mas para mim foi uma grande surpresa. Mas foi uma surpresa boa. Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, gosto de me apresentar. Então não é ruim para mim. Ainda mais um professor legal e com história como esse. Então para mim foi diferente, foi uma mudança muito brusca, estar atrás das câmeras e agora estar aqui na frente. Mas para mim foi ótimo. Um pouco intenso, né? Um pouco intenso. A gente tá ali escutando vocês e do nada a gente tem que falar. A gente não teve nem tempo para pensar ou elaborar alguma fala, alguma pergunta. A gente vai do norte para o sul, assim, muito rápido. Você reage à plateia quando a plateia não está escutando quando você está falando? Um pouco... É bom ou ruim? Horrível. Horrível. Eu tô falando aqui, não Entendeu? presta atenção. Percebem? Complementando, acho que temos que estar aptos com a casa de diversidade, né? Igual o professor falou, a gente já vai ingressar no mercado e tem que saber se funcionar corretamente. Como eu falei, mesmo sendo uma surpresa, a gente deve estar preparado. Não pode... não estou falando para já ir montando perguntas para o professor, mas pelo menos ter uma noção. E, obviamente, isso vem assistindo o que vocês estavam fazendo. Então, a gente pegou uma base e estamos seguindo aqui, do nosso jeito, com os nossos modos, as nossas falas, mas com a base, obviamente, dos mais experientes. Então é isso, tá? Então, o podcast que me propus a vir aqui para falar um pouquinho dessa troca, mas de vocês também estar no lugar, tá? Experimentar isso, tá? Isso é fundamental. E a gente que está aqui, experimentar a escuta. Só funciona se a gente escutar. Você fala e eu escuto. Quando isso não tiver essa harmonia, não tem sentido. Tá? E aí, não sei se o Edson percebeu, quando vocês vieram aqui, mudou a relação da plateia. Por quê? O que vocês acham que mudou? Porque nós falando lá, havia ruídos. Eles foram aqui, os ruídos sumiram. Por quê? Você quer falar? Eu já tenho uma fala para isso. Vocês perceberam? Lembra do som da escola? Eu tenho uma fala para isso. Eu já tenho uma fala para isso. Você quer falar? Esse mecanismo que a gente não passa batido. Mas ele é fundamental. O que aconteceu que mudou? Bom, eu sou a Joane, eu sou do segundo ADM e eu acho que porque eles mudaram assim, a plateia mudou um pouco a forma de ver a diferença, né? A diferença foi que eles agora são alunos, não são os professores que estão falando, são os alunos. Então eles querem prestar atenção para ver, sei lá, para ver se vai cometer alguma falha, pode ser outra coisa também, não sei, eu acho que é isso. Essa que a gente falou no começo, a ideia do julgamento, né? Não é isso? Eu não me exponho porque eu tenho medo de julgamento. Medo. Mas quando eu tenho essa coisa da comunidade, estamos juntos, vai lá, eu te apoio, isso é que falta nas escolas. Quebrar esse desafio. Quebrar esse desafio. É importante, ativos, vocês estão aqui, ativos.
Faltou o fulano. Não faltou o fulano porque vai aumentar os índices na escola. Faltou porque ele me pertence, ele é um amigo. Porque se esse trem acabar, esse espaço da gente socializar, vai ser terrível. Então a resistência nossa é estarmos na escola para sermos uma, não sei se a palavra comunidade cabe, tá? Mas nesse sentido, não ser isca para gerar dados, mas para ter sentido na tua vida. Sentido para a vida. Tem uma professora de doutorado que me marcou muito, no primeiro dia de aula, ela falou o seguinte: vejam o olho de todo mundo, a cara de todo mundo que está aqui. Ela falou assim: se daqui 4 anos um de vocês não terminar, a derrota é de todos nós. Todos nós perdemos. Porque todos aqui agregam no conhecimento, porque as aulas é um professor, basicamente um período inteiro, a gente tem leituras prévias para fazer, mas a leitura de mundo, o lugar onde a gente pisa para poder pensar o texto, enriquece demais a fala dos outros. E quando um foi embora, aquela fala faz todo sentido, toda falta. Então eu me lembro que a fala dela marcou para mim assim, de maneira muito significativa. Eles não são meus concorrentes aqui. Eles são meus parceiros. Não só na minha formação, mas na nossa luta na sociedade. E eu acho que a gente conseguiu fazer várias alianças nesse sentido. Eu gosto muito de participar do NESEF porque eu acho que eu consigo me sentir assim. Cada fala agrega e faz com que eu cresça. Então eu não estou lá porque quero essa formação ou aquela, mas eu quero colaborar e ao mesmo tempo crescer com isso. Quando a gente entender isso, a gente vai conseguir fazer essa sinergia dos cursos de administração, TI, professor. A gente começa a falar assim: opa, estamos fazendo bagunça aqui, mas isso dificulta o trabalho de quem está lá. Porque ele não é ele é nós. Quando a gente entender que as pessoas não são eles, mas são nós, aí muda, que é o que foi dito aqui sobre somos nós que estamos lá. Que cada um de vocês representa não só vocês, mas todo o coletivo. E quando você sai com essa camisa para fora, você não representa só mais você. Você representa a administração, o colégio, as pessoas que trabalham com essa profissão. E é isso que o Paulo está dizendo. A sociedade, ela não espera vocês daqui 5 anos. Vocês já são. Você já faz essa leitura para o mundo, para a família. Então, ou a gente entende isso, né, ou não funciona. Então, é muito legal essa experiência. E o Sr. Paulo é a pessoa que eu conheço que tem mais conhecimento, estuda e pratica o que estuda. Então, é um intelectual que a gente chama de orgânico, de fato. E aí eu falei assim: a gente vai fazer podcast. Eu falei, eu queria primeiro poder contar com a presença do Sr. Paulo. E acho que ele está trazendo isso, mostrando, por exemplo, a importância da arte, da questão da comunicação. Então, professor da língua portuguesa, dos outros idiomas, conhecimento histórico, filosófico. A gente articula tudo com o cinema, com a linguagem audiovisual, e tudo isso está nas redes sociais. Basta ver lá a TV Camélia, vocês vão ver muita coisa legal. Então, a gente precisa utilizar isso de maneira positiva. E extrair dos professores, não é extrair no sentido de que eles estão lá e nós estamos aqui. Nós fazemos parte. O sucesso de vocês, em parte, também a gente comemora, quando a gente vê vocês muito bem. A presença do professor Paulo aqui, nós tivemos a grande honra de receber aí palavras, aquela projeção da motivação, de realmente fazer com que nós entendamos o nosso papel no contexto social. O professor, tive a honra também, quando eu apresentei uma peça no festival, né, professor? Em Pinhais, né? Aqui na Wanda. Festival de Pinhais. O professor esteve ao meu lado lá. E é exatamente isso, quer dizer, o grupo que eu montei na época, o Medidas Extremas, foi exatamente para trazer, sabe, dar aquela chacoalhada nos alunos. Vocês podem e vocês devem apresentar esse talento, né? É essa a ideia. Quando nós trabalhamos na nossa disciplina, trabalhos em equipe, né, existe sempre aquela questão do medo, eu vou me expor, né? O professor falou bem, nós temos que quebrar essa barreira e
E temos que seguir esses exemplos, essas ideias que o professor coloca, né, para a gente refletir melhor qual é o nosso papel nessa sociedade tão tecnológica, tão cheia de surpresas. Podcast, para funcionar rádio, tem que ter isso. A fala e a escuta. Tá? É junto, é nosso, sabe? A gente vai construir juntos. E a gente constrói não só com elogios, apontando, né? Professores apontam, vocês apontam. E não é coisa bonitinha, não, viu? Ah, coisa maravilhosa. Não, isso dá trabalho. É ouvir o outro, estar disposto a ouvir o outro, abrir mão das coisas que eu penso para escutar o outro. Isso é um desafio. Por isso que eu fiz o exercício de vocês virem aqui na frente, no lugar de fala, não mais no lugar de escuta. Lugar de fala e lugar de escuta, elas se confundem, elas não devem estar separadas. Quando há essa cisão de lugar de fala e lugar de escuta, há ruídos. Não há, isso que o Edson sempre me provoca, não há comunicação. Comunicação é o que nós estamos estabelecendo agora. Quem veio aqui, experimentou, e ao voltar, ele volta pensando, puxa, eu tenho que escutar. Só agradecer então a presença do professor Paulo, né? Convite do professor Gasparito para a gente fazer esse podcast, que a ideia surgiu do professor Gasparito, e aí ele foi comunicando, foi trazendo, e aí a gente falou do professor Paulo. Eu queria agradecer, né? Então, porque eu sei quanto é difícil, né? Trabalho de pesquisador, de professor, de abrir mão do seu tempo para vir comunicar com a gente, né? E a experiência que ele trouxe, eu convivi já há muitos anos com o professor Paulo, mas eu não tenho como fazê-lo, né? Então a fala dele é uma fala muito gabaritada que a gente teve a oportunidade de compartilhar aqui, né? E eu aprendi com o professor Paulo aí no último ano uma coisa muito importante, né? Que é a ideia de a gente ter sons de acolhida, de ser acolhido por alguém, né? E na nossa amizade, nas nossas relações, a gente vai entender uma coisa que o Aristóteles disse há muito tempo, né? Que a amizade é melhor do que a justiça. Quando vocês entenderem o que significa esse conceito, vão entender uma série de coisas, né? A amizade é muito grande. Então, muito obrigado pela amizade, por ser um intelectual engajado e por não só fazer a teoria da universidade e esquecer da coisa mais importante, que é as nossas interações. Então, o amor, o respeito que você tem com os estudantes, né? Essa acolhida, ela é fantástica. E entender que é colaboração. Então, essa escola não é melhor ou pior que a outra. Nós somos formação, nós interagimos com elas, aprendemos e crescemos juntos. Se a outra escola ficou para trás, nós também, porque todos fazemos parte da sociedade. Então, não é assim, eu quero o meu e vou negar o seu. Não, eu quero o meu e quero que você também tenha o seu. E vou lutar junto com você para que isso seja um direito adquirido. Por isso a nossa formação, por isso o conhecimento, porque as experiências e tudo que o professor Paulo passou aqui é fruto de muita leitura, muita mesmo. Então, mais uma vez agradeço ao Gasparito pelo convite de fazer o podcast e do professor Paulo de nos brindar aqui com o seu conhecimento. Então, muito obrigado. Professores, né? Então, hoje foi lançada a primeira semente do podcast Criando Perspectivas. Então, depende de cada um, depende de nós regarmos bem esse instrumento e propagar, fazer com que outros entendam, né, professores, que nós estamos aqui, ativos. Né? Uma salva de palmas para o professor. E até a próxima. Queria tirar uma foto com todo mundo, né?